Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física 2. Lembrando que essas videoaulas são destinadas aos cursos de Engenharia Civil e de Engenharia Ambiental. Ok? Retomando aqui a análise do oscilador amortecido, na última videoaula eu mostrei a vocês como chegar na equação de movimento do oscilador amortecido. Lembrando que agora, devido à presença desse fator aqui, que agora que é a novidade, né? Esse fator aqui, que é o fator responsável pelo amortecimento, né? Esse camarada aqui que é o fator responsável pelo amortecimento. E aí, né, eu fechei a última videoaula, eu terminei a última videoaula falando para vocês a seguinte questão: como resolver essa equação diferencial, né? Como resolver essa equação diferencial? Existem vários métodos, pessoal. Vamos atentar a seguinte método, né? Um método mais simples, né? Que é o método da equação característica, ok? Bem, então eu vou fazer só um parênteses aqui. Existe toda uma teoria de equações diferenciais, de métodos de como se resolve equações diferenciais, certo? Nessa parte aqui da matéria de Física 2, né, eu vou me atentar a ser, digamos assim, o mais didático possível do que referente à questão de não tentar ficar com a matemática muito pesada, né? Mas, enfim, tentar ser mais direto, né? Porque se a gente for analisar todo o formalismo da solução de equações diferenciais, isso aí seria um curso de cálculo, né? E aí eu não quero, digamos assim, exercer o papel de um professor de cálculo 2 ou cálculo 3 aqui, ok? A ideia é tentar passar para vocês, olha, existe uma forma de resolver, essa é a forma de resolver, só que a gente não vai discutir a teoria de como resolver. Talvez até discute, mas de forma muito superficial, que é o que eu vou fazer com vocês aqui agora. Então aqui, o método é a equação característica, né? Esse é o método que vamos utilizar para resolver essa equação diferencial aqui de segunda ordem, linear e homogênea. Ok? Então, qual é o primeiro ponto? Eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu tenho que pensar numa função, né? Qual é a função que represente x, certo? E além disso, né, tanto a primeira derivada quanto a segunda derivada em relação ao tempo sejam proporcionais à mesma. Proporcionais a x. Então, essa é a pergunta, né, que tem que ser respondida. E aí vem a questão que eu vou dar um salto de fé com vocês aqui, né, usando aqui de licença poética aqui da frase. Eu vou dar um salto de fé, mas na verdade não se trata disso. Já é uma coisa bem consolidada, só que como eu falei, não vou entrar em muitos detalhes. Toda a solução de uma equação diferencial, ela pode ser obtida a partir de uma análise, né, de uma combinação linear de uma solução ou de mais de uma solução, ok? Se uma equação diferencial possui duas soluções distintas, então eu posso dizer que
eu tenho uma solução geral que é uma combinação linear dessas duas soluções. Ok, mas eu não vou entrar em detalhes disso, tá, pessoal? Então aqui, nesse caso aqui, para determinar a equação característica, eu tenho que responder essa pergunta. E aí, vocês têm que lembrar lá do curso de cálculo 1, né? Lembrem da seguinte piada, né, que é uma piada muito ruim, né, uma piada de matemático muito ruim. Desculpa aí os matemáticos que verem esse vídeo, não quero ofender nenhum, mas a piada é horrível. Tava lá as funções, né, as funções o x ao quadrado, o logaritmo de x, tava lá todas as funções lá, o x ao cubo, raiz de x, numa festa, e aí eles chegaram e viram o e elevado a x sozinho lá, né? Então eles falaram assim, e elevado a x, integre-se a nós. Aí ele falou, não, porque não vou mudar, né? Porque a minha variação, a minha derivada é sempre a mesma. Então, é como eu falei, uma piada muito ruim, mas é uma piada que por trás disso tem uma coisa muito importante. Se eu digo que eu tenho um x em função do tempo, que ele é dado por uma constante que eu vou chamar de C. Por enquanto eu vou chamar de C. Uma constante que eu vou chamar de C, que é igual a E elevado a um parâmetro R. Vou colocar R aqui, que multiplica o tempo, né? O tempo, porque eu tenho um x que depende do tempo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, vou dizer que esse cara aqui é a solução, ou pelo menos o candidato à solução, né? Ele é um candidato à solução. Vou colocar aqui. Candidata, né? Candidato. Candidato à solução. Hein, pessoal? Fiquem ligados. Às vezes eu cometo alguns erros ortográficos aqui. Mas qualquer coisa vocês comentem lá no vídeo. Ó, você está errando muito a escrita. Que aí eu vou me policiar mais, tá bom? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para essa equação aqui em cima. Eu falei, olha, eu preciso do que? Da primeira derivada e da segunda derivada. Então eu vou derivar. A derivada em relação ao tempo de x de t vai ser quem? Vai ser um c, um r, e elevado a rt. Ponto e vírgula. E a derivada segunda desse camarada aqui vai ser quem? Vai ser um r ao quadrado, porque eu vou pegar esse termo aqui, que está do lado esquerdo, e vou derivar de novo. Então vai ficar r ao quadrado, c é elevado a rt. O que eu vou fazer aqui? Repara que agora eu tenho x, x ponto e x dois pontos. Vou pegar cada um desses termos e vou substituir aqui em cima, certo? Na expressão aqui da equação do oscilador amortecido. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um r ao quadrado, c é elevado a rt, certo? Mais o nosso amigo 2β, que multiplica CR é elevado a RT, ok? Mais quem? Ômega zero ao quadrado, C é elevado a RT. Isso é igual a... Esse cara aqui era o X, certo? Esse camarada aqui é o x2, é o x ponto, e esse camarada aqui todo aqui era o x dois pontos, né? Então simplesmente substituir. Agora perceba o seguinte, o que há em comum que eu posso colocar em evidência? Eu posso colocar em evidência o seguinte: alguns fazem dessa forma, outros não fazem dessa forma. Tem
eu posso escrever CE elevado a RT, que multiplica todo mundo que está aqui. R ao quadrado mais 2 beta R mais o ômega 0 ao quadrado. E igualar isso aqui a zero, né? Eu posso fazer isso. Essa é uma forma, né? Vamos chamar aqui primeira forma de escrever. Primeira forma. A segunda forma é simplesmente dividir toda essa equação que eu vou chamar aqui em cima de A. Dividir toda essa equação por quem? Por C elevado a RT. E aí eu vou ter a mesma coisa que está aqui escrito aqui embaixo, só que dentro do parênteses, né? Aí eu vou ter essa parte aqui, ó. Então, isso não é relevante. Se você vai dividir a equação A por C elevado a RT, ou vai colocar o C elevado a RT em evidência, isso não é importante. O importante é que você chegue nessa equação aqui que está dentro do parênteses. Ok? Então, vou até apagar esse negócio aqui, que não é a primeira forma, né? Isso aqui é só uma maneira de resolver a equação A, né? Ou de expressar a equação A, na verdade, não resolver, de expressar. Então eu digo que, de acordo com esse produto, né, que tem aqui, eu posso escrever o seguinte: CE elevado a RT é igual a zero. Então essa aqui não serve, né? A gente já descarta logo, porque isso aqui, ou T vai para o infinito, certo? Ou R, nem infinito é. C tem que ser igual a zero, na verdade, porque eu não sei qual é o valor de R, se é positivo ou negativo, se vai para o infinito, se não vai. O tempo vai passando e quando vai para o infinito, vai depender do sinal de R. Então, esse tipo de análise aqui do C elevado a RT, a gente não vai nem passar perto dele. O que nos interessa é essa expressão aqui, ó, R ao quadrado mais 2 beta R mais o ômega 0 ao quadrado igual a zero. Então tem essa segunda possibilidade. É isso aqui que importa. Então, reparem aqui, né? Prestem bem atenção nisso aqui. O que isso aqui lembra para vocês lá no, se vocês fizerem a comparação com uma coisa que vocês viram lá no ensino médio? O que isso lembra? Isso aqui não é uma equação do segundo grau, onde a variável não é o... Lá era o x, só que aqui agora no lugar do x é o r. Então quem está fazendo o papel de x aqui é o r, né? Lá da equação do segundo grau. Então vamos fazer o quê? Fórmula de Bhaskara para resolver isso aqui. Então vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Então vamos ter quem? Então essa aqui, antes de começar, vou até colocar em destaque. Essa aqui é a famosa equação característica. É a equação característica. Não vai dar para escrever aqui. Da equação diferencial de segunda ordem, que está lá em cima, que é essa aqui, ó. Certo? Está aqui dentro do retângulo vermelho. Então, pessoal, vamos olhar para essa expressão e vamos resolver ela. E a gente vai resolver de forma muito simples, lá na oitava série, ou no nono ano, não sei, que é o que? Fórmula de Bhaskara. Né? Então vamos lá. Quem é a fórmula de Bhaskara? Eu vou ter uma raiz, que é o nosso R. Então, aplicando fórmula de Bhaskara, resolvendo, né? Vamos resolver a equação característica. Resolver a equação característica. Então, vamos resolver a equação característica. Então, vamos lá. Eu vou ter R igual... Aí, vou ter o que? Menos B, né?
é menos b, mais ou menos quem? Aí você tem, como é que era a expressão? É isso aqui, né? Era raiz quadrada de 4 que multiplica a... Não, perdão, era b ao quadrado, né? É b ao quadrado menos 4 que multiplica a e multiplica c. Divididos por quem? Divididos por 2 que multiplica a. Essa aqui era a fórmula de Bhaskara que todo mundo viu lá no ensino médio e lá no final do ensino fundamental. Só que aqui era o x e aqui eu estou colocando o r. Ok? Então, pessoal, vamos identificar quem é B, quem é A e quem é C aqui na equação característica. Então, o nosso B aqui, quem é o nosso B? O nosso B é o 2 beta, né? O nosso A é igual a 1. E o nosso C, quem é? É ômega 0 ao quadrado. Então, vamos lá. Então, eu tenho que R é igual a quem? Menos 2 beta, mais ou menos. Aí eu vou colocar parênteses, tá, pessoal? Para não vou ficar toda hora desenhando essa raiz quadrada aqui. O beta ao quadrado, vou fazer esse colchete que é melhor. Vou colocar um colchete porque vai parecer um fator quadrático aqui. Então eu quero deixar tudo muito bem detalhado. Então vai ficar um fator 2 beta elevado ao quadrado menos 4 que multiplica a, que é 1, e multiplica o c, que é o ômega 0 ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a 1/2, que é a raiz quadrada. Certo? E aqui divididos por quem? Divididos por 2 que multiplica a, que é 2. Então eu vou ter R igual a quem? A menos 2 beta, mais ou menos quem? 2 beta ao quadrado. Então isso aqui vai ficar... Aí eu já posso colocar o parênteses, né? Isso aqui vai ficar 4 beta ao quadrado menos 4 ômega 0 ao quadrado elevado a 1/2. Todo esse fator aqui divididos por 2. Repara que aqui eu tenho um 4 dentro da raiz quadrada, né? Então eu posso colocar o 4 em evidência e tirar a raiz quadrada de 4. Então isso aqui vai fazer o quê? Eu vou ter menos 2 beta, mais ou menos 2, sai fora da raiz, beta ao quadrado, menos 4 ômega 0, 4 não, perdão, não tem mais 4, né? Menos ômega 0 ao quadrado, e tudo isso aqui elevado ao meio, que é a raiz quadrada, né? O 2 não, o 2 saiu. Divididos por 2. Lembrem-se lá da videoaula anterior, por que eu coloquei o fator 2 beta lá? Eu tinha definido que B sobre M, né, era igual a 2 beta. Por que eu tinha colocado o fator 2? É exatamente agora, pessoal, porque quando eu uso aqui embaixo, repare que ele não vai ter fator numérico nenhum, vai ser a minha raiz, digamos assim, não vai ter nenhum fator numérico. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Né? Tem o fator comum 2, então eu posso dividir todo mundo por 2 que não tem problema nenhum. E aí, repare que eu vou ter duas raízes. Eu vou ter uma raiz que eu vou chamar de R1, que é igual a menos beta, certo? Mais... Aí eu vou chamar isso aqui, agora sim eu coloco a raiz quadrada. Raiz quadrada de B ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado, certo? Ponto e vírgula. Não, vou colocar assim, apaga.
E eu vou ter uma outra raiz que vai ser um R2. E o R2 vai ser quem? Menos beta, menos quem? Raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Ok? E aí o que acontece? Eu tenho o R1 e eu tenho o R2, eu tenho as duas raízes, né, da equação característica. O que eu tenho que fazer? Lembra lá que eu tinha dito que o x, em função do tempo, era uma constante que multiplica e elevado a rt? Então, na verdade, o que acontece? Eu vou ter uma combinação de duas soluções, né? Então, na verdade, é isso aqui, ó. Eu vou ter um R1 e um R2. Então, isso aqui se transforma nisso. Eu tenho que um x vai ser quem? O x em função de t, ele vai ser quem? Ele vai ser um C1 que multiplica um E elevado a R1 vezes t, mais um C2 que multiplica um E elevado a R2 que multiplica t. E, Francisco, quer dizer que onde tem R1 eu vou ter que chamar de substituir aquilo ali, e onde tem um R2 eu tenho que substituir aquela expressão da raiz R2 em azul? Sim. Então é isso que vai ter que ser feito. Então o x em função do tempo vai ser quem? Vai ser uma constante C1. Aí eu vou ter uma exponencial. Aí abre parênteses, né? Abre parênteses aqui. Vai ser menos b mais, né? Aí eu vou chamar, para não ficar toda hora carregando essa raiz quadrada de beta ao quadrado ômega zero, vamos fazer assim, ó. Vamos definir, para não ficar muito sobrecarregado, a gente vai definir isso aqui, ó. Vamos chamar, vamos chamar de ômega 1, certo? Vou chamar de ômega 1 igual a quem? Raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero. Eu vou chamar de ômega 1, ok? Não importa se está no R1 ou no R2. Os dois são ômega 1, porque são as mesmas coisas que estão ali presentes. Que aí fica mais fácil de calcular, de escrever isso, para não ficar toda hora carregando essa raiz quadrada aí e esse monte de parâmetros. Então temos que x em função do tempo vai ser quem? Vai ser quem? O C1, que é uma constante C1, o E elevado a R1, que agora vai ser menos b, mais ômega 1. Tudo isso aqui que multiplica quem? Que multiplica o tempo, né? Mais quem? O C2, exponencial, abre parênteses, menos beta. Só que agora, em vez de ser mais, é menos, né? Ômega 1 que multiplica o tempo. Certo? Reparem, eu tenho uma exponencial, né? Tem uma soma aqui, e aí tem uma propriedade distributiva com a variável t, tanto no beta quanto no ômega 1. Então vamos fazer essa propriedade distributiva. Então vai ficar x em função do tempo, vai ser quem? C1 é elevado a menos beta t, que multiplica quem? Mais quem? Perdão, mais ômega 1 que multiplica t. Aqui mais o C2, mesma coisa, é elevado a menos beta t, menos ômega 1
T, certo? Isso aqui é as potências que está no exponencial, não se esqueçam, certo? Agora prestem bem atenção. O que eu posso fazer aqui que está, digamos assim, um fator comum tanto nesse termo quanto nesse outro termo? O que há de em comum nos dois? Em termos de potência do exponencial, é menos beta-t, né? Então eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma, ó, x de t, propriedade de potências. Eu vou colocar um C1, né? Vou colocar um C1 que multiplica E elevado a menos beta-t, que multiplica um E elevado a ômega 1, que multiplica t, mais um C2, que multiplica E elevado a menos beta-t, que multiplica E elevado a menos ômega 1, t. Certo? Regra de potência. Se eu tenho bases iguais, multiplicação de bases iguais com potências diferentes, repete a base e soma as potências, né? Os expoentes. Repare que aqui eu tenho um fator comum. Tanto, outro fator comum apareceu, que é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui é um fator comum, então eu posso colocar ele em evidência. E aí eu chego no seguinte resultado. E aí eu chego no seguinte resultado. X em função do tempo, de novo, ele enxerga isso aqui como uma figura, por isso que ele coloca essas coisas. Então, o x em função do tempo é igual a quem? Vai ter aparecer uma exponencial de menos beta-t, abre colchete, que multiplica um C1 E elevado a ômega 1t, mais um C2 E elevado a menos ômega 1t. Repare que isso aqui é a solução geral daquela equação diferencial. E aí vocês vão perguntar, aonde que eu tenho movimento? Então, antes de dar continuidade, eu vou colocar isso aqui em destaque, certo? Eu vou colocar isso aqui em destaque. Isso aqui seria, digamos assim, a solução geral. Vou colocar até solução entre aspas, porque na verdade ela tem que determinar quem é o C1, certo? Tem que fazer algumas considerações, mas de forma, digamos assim, bruta, né? Se assim podemos dizer essa palavra, de forma bruta, a gente podemos desafirmar que esse camarada aqui é a solução geral da equação de movimento diferencial que a gente viu lá do oscilador amortecido. Só que aqui eu estou omitindo propositalmente, né, de forma proposital, a seguinte questão. Eu tenho esse ômega 1 aqui. Esse camarada aqui, que é a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, é esse camarada aqui que vai gerar todo, digamos assim, a problemática do oscilador amortecido. Repare que eu vou ter três tipos de resultados diferentes. Se eu tiver um beta maior que ômega zero, se eu tiver um beta igual a ômega zero e se eu tiver um beta menor que ômega zero. Então, para cada tipo de condição, eu vou ter um oscilador diferente. Esse aqui é o que chamamos de oscilador supercrítico. Supercrítico. Certo? Esse aqui é o caso crítico.
Na verdade, não vamos usar esses termos por enquanto. Depois que a gente usa esses termos aqui, vamos dizer que isso aqui é uma oscilação forte, certo? Isso aqui temos aqui um amortecimento forte. Pronto, um amortecimento forte. Amortecimento forte, certo? Aqui tem um amortecimento fraco. E aqui seria algo intermediário entre os dois. Um amortecimento médio. Eu estou usando de licença poética, tá, pessoal? Porque isso aqui é só uma forma, uma linguagem que eu estou utilizando para poder, digamos assim, facilitar a compreensão do link, né, da conexão entre essas condições que apareceram aqui, entre o parâmetro de amortecimento e a frequência natural de oscilação, para cada caso que está mostrando aqui, certo? Na verdade, existe o termo técnico que a gente vai falar depois no próximo vídeo. E esses dois aqui, esses dois primeiros aqui, a gente não vai abordar. Na verdade, vamos até falar deles, mas de forma muito superficial, assim, de forma muito simples, nem vamos entrar em detalhes. Porque esses dois termos aqui, como vocês viram lá na videoaula de introdução ao oscilador amortecido, eles correspondem a quem? É o caso crítico e supercrítico, certo? Respectivamente, isso aqui e o outro de cima, que é o médio e o forte. E esse aqui embaixo aqui relaciona dado ao caso do amortecimento subcrítico. Então a gente já sabe que esse camarada aqui vai ser o subcrítico, certo? Eu não usei esse termo antes para poder, digamos assim, ter uma melhor compreensão, uma melhor associação, certo? Em termos de parâmetro de amortecimento, né? Da intensidade do amortecimento. Mas depois, no próximo vídeo, a gente vai abordar isso de forma mais técnica, né? Utilizando uma linguagem, digamos assim, tradicional, a linguagem mais técnica que é utilizada, que é o amortecimento crítico, supercrítico e o subcrítico. Ok? Esses dois aqui, eu vou ter o que? O caso em que ou beta é igual a zero, e aí, perdão, não é o beta igual a zero, aqui eu vou corrigir, tá? Não é beta igual a zero. O parâmetro de amortecimento vai ser igual à própria frequência natural de oscilação, certo? Então tá corrigido aí, tá ok, pessoal? Nesses dois primeiros aqui, eu tenho um radicando, né? O argumento da raiz, ele é positivo. Agora, esse aqui embaixo vai ser negativo. E aí vem a pergunta, como é que eu faço para tirar a raiz quadrada de um número negativo? Aí, pessoal, vamos entrar numa coisa chamada de número complexo, ou variável complexa. Isso aqui vai ser uma variável complexa. Número complexo, ou variável complexa, né? Dependendo do contexto. Uma variável e isso aí a gente vai fazer na próxima videoaula, tá ok, pessoal? Que vai ser o caso subcrítico. É importante que vocês tenham noção do que é um número complexo, como representar ele e como que a gente vai utilizar isso para resolver o caso subcrítico. Certo? Então eu não vou dar mais continuidade aqui agora, vou parar essa gravação. E na próxima videoaula eu dou continuidade com vocês aqui e mostrar para vocês como é que a gente consegue desbravar, né, desvendar esse mistério de como utilizar números complexos e variáveis complexas dentro do contexto de um oscilador amortecido, né? Então, pessoal, um abraço a todos e até a próxima videoaula.